1 Coríntios, capítulo 3, verso 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu pus como sábio arquiteto o fundamento, o alicerce, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro alicerce, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, ele receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Agora vá, por favor, para 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Agora, por favor, vá para Apocalipse, capítulo 20, verso 11. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. Amém. Irmãos, tem sido divulgado nos meios de comunicação mais rápidos, nas redes sociais, duas fotos da Xuxa. Uma da Xuxa jovem, bem jovem, começando a sua carreira de modelo, de apresentadora, de cantora, e com aquela beleza caucasiana dela, característica, olhos azuis, meio esverdeados, loirinha, pele bem branquinha, corpo muito lisinho, muito bonita, realmente ela era muito bonita. E a segunda foto, uma foto atual, uma mulher de, salvo engano, mais de 60 anos, com uma pele envelhecida, com um corpo envelhecido, que não guardou a beleza comercial da primeira foto. E o que chamou a atenção foram os comentários jocosos,
críticas. E muito mesmo. Chamou atenção o volume de críticas. É interessante porque nós vivemos um tempo muito narcísico. O que isso significa? Há um mito grego de um moço chamado Narciso, cuja mãe grávida dele recebeu uma profecia de um oráculo que dizia que o dia que ele visse o seu próprio rosto, ele morreria. Então a mãe e o pai trataram de tirar da casa todos os espelhos e vigiá-lo, para que ele nunca visse um espelho, e assim não se cumprisse a profecia. Já rapaz, um dia, ele sai, vai beber água num riacho, uma lagoazinha, um dia estava muito claro, muito bonito, e quando ele se abaixou para beber água, ele viu nas águas o seu reflexo. E ele ficou encantado com a beleza que ele viu nesse reflexo. E ele foi se abaixando para ver cada vez mais de perto, perdeu o equilíbrio, caiu na água e morreu afogado. Assim a profecia se cumpriu. Esse desejo dele de contemplar a própria imagem, de achar-se muito bonito, foi tomado como uma fase do desenvolvimento em que a criança se apaixona por si mesma e vai construir autoestima. Mas se ela não passar por esta fase, não deixar essa fase para trás, ela fica comprometida patologicamente, ela fica doente, ela fica com reflexos de egoísmo, de egocentrismo, de desvalorizar o que é dos outros, de valorizar demais a imagem. Então dizem os estudiosos dos dias de hoje que a nossa sociedade é uma sociedade narcísica. Nós queremos ficar mais bonitos o tempo inteiro. Ninguém quer ficar feio, ninguém quer envelhecer. Vocês já repararam que entre os médicos, se você pegar a classe médica, os médicos mais bem-sucedidos financeiramente são aqueles que trabalham com beleza. Os nutricionistas ganham dinheiro prometendo às pessoas que elas vão ficar mais magras e mais bonitas, como se gordinho fosse feio, o que não é verdade. As empresas estão lançando cada vez mais produtos de beleza, são cremes, são líquidos. As academias propondo novos tratamentos. Há um tempo atrás foi moda o tratamento com chocolate. Você aplicava chocolate na pele. Depois teve o tratamento dos fios de ouro, que puxavam a pele das pessoas. As cirurgias plásticas estão cada vez mais frequentes, mais gerais, alcançando mais partes do corpo, preenchimentos. Gente que é muito bonito, muito bonita, começa a fazer o que eles chamam de harmonização facial, que eu particularmente até hoje não achei uma que deu certo, porque eu vi gente bonita ficar mais feia. Então é uma sociedade muito narcísica, ninguém quer ficar feio. E aí os comentários contra o envelhecimento da Xuxa, e que ela faz questão de não esconder, porque ela não está fazendo nenhum tratamento. Xuxa não fez nenhuma harmonização facial, até onde eu sei. Não fez nenhum tratamento, ela diz, olha, eu sou isso, eu envelheci. Cássia Kiss, há uns anos atrás, quando também foi criticada por não estar bonita, quando no começo da carreira, ela disse, me deixa envelhecer com dignidade. Deixa eu assumir a minha velhice, eu estou envelhecendo. Então as críticas revelam um medo que as pessoas têm de envelhecer. Um medo que as pessoas têm de morrer. Um medo que as pessoas têm de acabar. Mas tudo é, no corpo e nesta vida, feito para acabar. Irmãos, é simples assim. Tudo vai acabar. Não há nada novo que não vá ficar velho. Não tem nada que existe que não vai chegar ao seu final. Então, nós percebemos que o medo que as pessoas têm fazem com que elas ataquem as pessoas que mostram a idade, que mostram que estão passando pelos processos de perda. Você vai enxergar menos, você vai sentir o corpo mais pesado, sua digestão vai ficar mais lenta, vai ter coisas que você não vai poder comer, você vai começar a balançar para um corpo e para o outro, vai perder o equilíbrio às vezes, vai começar a esquecer as coisas. Cada pessoa vai entrando na fase do envelhecimento e tendo um conjunto sintomático, mas faz parte. É o prenúncio do fim. Nós somos feitos para acabar. O grande problema é que narcísicos que nos tornamos, queremos ser bonitos e permanecer aqui para sempre. Isso não é verdade.
Quando você vem para o Evangelho de Jesus, quando você tem um encontro com a boa notícia que Jesus traz, a boa notícia que Jesus traz é que, acabada esta vida, há uma vida a começar, há uma vida eterna, há uma vida que começa quando este corpo cair. O corpo é feito para envelhecer e para acabar, mas a vida não. Nós não morremos, ninguém morre. Pastor, como ninguém morre, se eu mesmo já testemunhei, eu já sofri a morte de pessoas queridas. Você se iludiu, você viu o fim dos corpos, você viu aquele corpo que aquele ente, que aquela pessoa, que aquela consciência usava neste mundo, você viu esse corpo ser devolvido à terra. Porque da terra fostes formado e da terra terás que voltar. Tu és pó e ao pó voltará. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. O corpo vai morrer, mas a vida não acaba. Você não é o corpo. Eu não sou o corpo. Nós nos manifestamos no que nós chamamos de vida. E eu pergunto às vezes para as pessoas, uma pergunta que eu ouvi do Eduardo Marinho. Ele disse, o que é o contrário à vida? E as pessoas dizem, a morte. Eu disse, não é a morte, porque a vida continua. A vida não acaba. Irmãos, olha que coisa interessante isso. Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, ele diz uma coisa. Ele diz, eu sou colaborador de Deus. Vocês são a obra de Deus. Ele diz, eu sou colaborador de Deus e vocês são a lavoura de Deus. Eu estou aqui para trabalhar na lavoura de Deus. Eu ministro a vocês o que recebi de Deus. Aí ele diz assim, eu, Paulo, como sábio arquiteto, construí um alicerce. Você sabe que o alicerce é aquilo que sustenta a parede. Se você construir uma casa, chegar no quintal, limpar o terreno e levantar as paredes, colocar o telhado, essa casa vai cair. Ela vai cair porque ela não tem alicerce. Você precisa furar valas, fazer buracos profundos em alguns pontos dessas valas, colocar ferragem, colocar concreto, encher de pedra, e tem que ser bem fundo, até achar uma estrutura de terreno bem firme. Depois que isso está pronto, é que você pode construir as paredes, aí a casa fica firme. Jesus, falando sobre isso, disse, um homem construiu sobre a rocha, sobre a pedra, o alicerce. Vieram as intempéries e a casa não caiu. Um outro construiu sobre a areia, sobre a terra, chegou lá e não fez alicerce, construiu parede. Veio o vento, veio a chuva e a casa caiu. Então Paulo diz assim, para você alcançar a sabedoria da vida, presta atenção, para você alcançar a sabedoria da vida, como sábio arquiteto enviado por Deus, para te ensinar, eu coloquei o alicerce. E ele diz, o alicerce é Jesus Cristo. Olha para mim, por favor. Jesus, o Filho de Deus, tomou sobre si os nossos pecados. O pecado que estava sobre mim, ele tirou de mim. E ele morreu na cruz pagando o meu pecado. Se ele morreu por mim, eu estou morto para o pecado. Porque o pecado que era meu e que tinha sobre si a sentença da morte, no dia que pecar certamente morrerá, Jesus tomou sobre si. Ora, se ele morreu por mim, eu estou morto. Estou morto para o pecado. Mas Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte, ele saiu da sepultura. E então, agora que eu estou com Cristo e em Cristo na sua morte, também participo com Cristo e em Cristo da sua ressurreição. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Não me procure no meu passado, porque eu não estou lá. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Esse é o alicerce. Esse é o alicerce. Mas eu era bandido, mas não é mais. Mas eu era um cara que batia na minha esposa, mas não bate mais. Mas eu mentia, mas não mente mais. Mas eu roubava, mas não rouba mais. Por quê? Porque essas coisas passaram e tudo se fez novo. Deus olha para mim e não diz, eu sei quem você é, eu conheço a tua ficha, deixa eu ver cá, vai no arquivo e diz,
Ademir, olha aqui a sua ficha, Ademir. Ele não faz isso. Isso acabou, não existe o meu passado. Esse é o alicerce. Irmãos, isso é básico na nossa fé. Nós podemos pregar, como faz o irmão Albertino, esse homem de Deus que a gente está aprendendo a conhecer e a amar aqui na igreja. Ele vai aos presídios pregar o evangelho. Quem ele encontra lá? Traficante, assassino, ladrão, todo tipo de delinquente, aqueles que delinquiram. E o que é que ele faz? Ele diz: isso pode ser deixado para trás e você pode nascer de novo. Você pode entregar sua vida a Jesus. Jesus vai pagar o preço diante de Deus do seu pecado e Ele te dá do Espírito dele. E como você vai morrer com Ele pela fé, você pode viver com Ele uma vida nova. Irmãos, esse é o alicerce. A partir dali a pessoa começa uma vida nova. Deus não diz que tem um tipo de pecado que Ele não alcança. O sangue de Jesus nos lava de todo o pecado. Esse é o alicerce. Esse é o alicerce. Paulo diz: eu como arquiteto pus esse alicerce. Mas a vida cristã não termina aí, ela começa aí. Eu recebi de Deus o perdão, recebo de Deus a possibilidade de começar uma vida nova, e eu vou viver essa vida nova. Agora eu vou viver, eu vou me relacionar com pessoas, eu vou fazer negócios, eu vou envelhecer, eu vou fazer compromissos com pessoas, eu vou constituir família, ou eu vou manter a família, eu vou viver a vida normal. Como eu vou viver essa vida normal? Agora é minha responsabilidade. Paulo não tem como cuidar disso. Ele pôs o alicerce. E ele diz então, cada um constrói sobre o alicerce como acha que deve. Uns com ouro, outros com prata, outros com pedras preciosas, outros com madeira, outro com palha, outro com... Cada um constrói. Agora veja cada um como constrói. E aqui eu quero abrir um parênteses para contar uma história. Vocês conhecem a história dos 3 porquinhos? Você conhece a história dos 3 porquinhos, Pedro? Você sabe o nome deles? Sabe o nome dos 3 porquinhos? Pedrito, Palito e Palhaço. Eram 3 porquinhos. Cada um construiu a sua casa. Pedrito gostava de pedras, construiu uma casa de pedras. Palito gostava de madeira, construiu uma casa de madeira. Palhaço gostava de palha, construiu uma casa de palha. Veio o lobo mau e queria comer torresmo. E olhou para a casa de palha, bateu na porta e falou: palhaço, sai para fora. E o palhaço disse: aqui dentro você não entra, minha casa é forte, minha casa é boa, eu construí direitinho. O lobo mau disse: ah é? Então tá bom, peraí. Soprou com muita força e as palhas voaram, foram para longe. Palhaço desesperado saiu correndo, chegou na casa do Palito, bateu a porta, Palito abriu, ele entrou e daí a pouco chegou o lobo. E bateu na porta e não conseguiu derrubar a porta. E ele disse: saiam para fora, porque eu sei que vocês dois estão aí dentro. Aí Palito disse lá de dentro: aqui você não entra, eu construí uma boa casa. Você não consegue entrar aqui. E o lobo disse: ah é? Então tá bom. Foi lá longe, encheu os pulmões de ar e derrubou a casa de madeira. E os dois saíram correndo e foram para a casa do Pedrito. E se trancaram lá dentro. O lobo veio, fez a mesma coisa, bateu na porta e disse: quero entrar, saiam então. E eles responderam: aqui você não entra. Aí o lobo disse: já derrubei a casa de palha, já derrubei a casa de pau, vou derrubar a casa de pedra. Encheu os pulmões e... O que aconteceu, Wesley? Nada. A casa não caiu, porque a casa era de pedra. O material era bom. E aí você sabe que ele tenta entrar pela chaminé, que eles botam fogo lá e ele cai no tacho e ele é que vira o torresmo. Essa historinha não é nova. Porque Paulo já fala algo parecido, já na 1 Coríntios. Ele diz assim: veja cada um como constrói sobre o alicerce. Um constrói com pedra, outro com pau e outro com palha. Mas a obra de cada um será provada pelo fogo no dia de Deus. Olha a expressão que Paulo usa em 1 Coríntios. Por favor, volta os olhos à palavra de Deus. Presta atenção. Verso 12 do capítulo 3 de 1 Coríntios. Se alguém sobre este fundamento, esse alicerce,
que eu coloquei. Formar um edifício de ouro é a forma como você vive, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um será conhecida. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta. E cada um receberá o seu galardão pelo que fez da sua vida. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Você está achando que porque você aceitou Jesus, o seu lugarzinho no céu está garantido como um bom lugar? No céu não existem só bons lugares, mesmo para quem é salvo. Que isso, pastor? Não, está escrito aqui. Se a obra de cada um, de uma certa pessoa, passando pelo fogo não ficar, o mesmo será salvo, como pelo fogo. Mas ele receberá um galardão pequeno. Porque galardão é a forma de Deus retribuir a cada um conforme cada um viveu. Então presta atenção na responsabilidade que eu e você temos com a nossa vida cristã. Não basta estar salvo. Eu tenho que fazer produzir a minha salvação. Não basta ser médico, tem que clinicar. Não basta ser engenheiro, tem que construir. Não basta ser pedreiro, tem que fazer obra. Não basta ser... O que você é na vida? Eu sou músico. Ah, é? Que legal. Qual música que você já gravou? Nenhuma. Você podia cantar para nós? Não posso cantar. Mas você pode tocar um instrumento? Não, eu não toco um instrumento. Que raio de músico você é? Você não é músico. Mas eu fiz uma faculdade de música. Tá, mas e daí? Eu fiz uma faculdade de direito e não advogo. Não posso dizer que eu sou advogado. Não basta ser salvo. Eu tenho que produzir obras boas de salvação. Os soldados, os fariseus, o povo chegou para João Batista e disseram: queremos ser batizados. Ele disse: façam obras dignas do arrependimento. Que arrependimento? De ter aceitado Jesus. Porque eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu não aceito Jesus como um indigente. Eu não aceito Jesus como alguém que não tem lugar para ficar. E eu digo: eu te aceito aqui na minha vida, você está aí fora mesmo? Pode entrar, arruma um cantinho aqui dentro de mim, mas não me atrapalha não. Não é assim. Eu o recebo como meu Senhor, eu me entrego a Ele como servo. E como servo, eu vou viver agora debaixo da orientação dEle. Eu vou produzir boas obras. Então Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 2, no verso 10, vai dizer que Deus preparou de antemão as boas obras para que nós andemos nelas. Não dá para ser um crente infrutífero. Não dá para ser um cristão sem obras, não dá para você viver sem que a sua vida seja mudada. Ele pagou na cruz a minha mentira, o meu roubo, o meu assassinato, o meu adultério, todos os meus pecados. Mas não significa que eu agora vou ficar infrutífero. A vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. Eu faço as obras que Jesus fez. Quais foram as obras que Jesus fez? Ele pregou o Evangelho. Ele pregou libertação aos cativos. Ele anunciou o tempo aceitável do Senhor. Ele recebeu sobre si o Espírito Santo. Ele curou enfermos. Ele alimentou famintos. Ele trouxe para perto de si os que estavam à margem da sociedade. Então eu preciso tirar todos os meus preconceitos e acolher todas as pessoas que são minoria. Eu preciso acolher o indigente, o mendigo, o homossexual. Eu preciso acolher a adúltera, eu preciso acolher o ladrão, eu preciso acolher o doente, eu preciso estar nos hospitais, nos presídios, nas ruas. Eu preciso compartilhar minha fé. Não é ser o chato, não é ser aquela pessoa que só fala de religião, porque religião é boa quando ela é vivida com integridade. Mas é compartilhar a razão da minha fé, do meu novo nascimento. Então a pessoa olha e diz: poxa, eu estou passando por uma dificuldade, e você com todo respeito diz: eu posso fazer uma oração por você, você aceita? Você não vai pregar e falar assim: entrega a sua vida a Jesus que tudo vai resolver. Irmão, você pode garantir isso? Ninguém pode garantir isso. Ninguém pode garantir isso. Eu posso garantir que eu posso pedir e Ele pode me responder, se Ele quiser. Você aceita que eu faça uma oração por você? Eu vou fazer. Eu vou levantar nas madrugadas, vou levantar durante o dia, eu vou entrar na presença do Senhor, eu vou estar na oração, eu vou estar lendo, conhecendo a palavra. Então Paulo diz: o dia de Deus com fogo julgará a obra de cada um. Que dia de Deus com que fogo? Nós lemos aqui em Apocalipse, capítulo 20, diz assim:
E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam diante do trono. Abriram-se os livros, abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Mais um texto falando de julgamento da vida da gente. Você vai ser julgado, olha aqui para mim em nome de Jesus, você vai ser julgado. Mas eu aceitei Jesus, sim. Você não vai ser julgado para ser salvo, porque o seu nome já está escrito no livro da vida, está escrito aqui. Cada um chegou com um livro da sua vida, mas havia um outro livro que é o livro da vida. Claro, você aceitou Jesus, ele morreu por você, você está salvo. Mas aquilo era o começo da sua vida. Se você não fez nada, tudo que você deixou de fazer, está escrito no livro da sua vida. Mas você está falando mal dos outros. Irmãos, não tem nada pior do que falar mal de alguém. É covarde. Falar mal de alguém é de uma covardia extrema. Primeiro porque você não dá chance à pessoa de se defender. Mateus é advogado. Se eu estiver errado, ele pode me corrigir. Quando você está passando pelo processo penal, existem qualificações que podem te beneficiar e que podem te atrapalhar. As que beneficiam você são as atenuantes, as que te atrapalham são as agravantes. Então vamos imaginar que eu e irmão Albertino, nós vamos discutir, porque eu digo que o meu óculos é mais bonito e ele fala que o dele é mais bonito. E nós dois vamos brigar por causa disso e nós vamos às vias de fato. E aí eu pego uma cadeira e bato na cabeça do irmão Albertino. E ele morre. Eu sou acusado de homicídio, de assassinato. Mas antes dele morrer, eu fiquei assustado com o que eu mesmo fiz. Eu saí correndo, chamei a polícia, disse: matei um homem, ele está quase morrendo, eu acho que ele vai morrer, por favor me ajuda. Chamei a ambulância, peguei o irmão Albertino, fui lá para fora, segurei no braço, a ambulância chegou, viu que eu estava socorrendo, a polícia chegou, viu que eu não fugi, que eu estava socorrendo, eu vou ser preso, eu vou ser processado. Mas quando chegar na mão do promotor, o promotor vai colocar um atenuante, o juiz vai achar um atenuante. Ele fez a ação que levou à morte do Albertino, mas tem um atenuante. Quando ele percebeu isso, ele fez tudo para reverter o quadro. Ele chamou a polícia, ele não fugiu, ele chamou a ambulância, ele prestou socorro. Por isso, quando você bate um carro, quando você atropela alguém, que Deus nunca permita que aconteça, socorra. Fique ali, não vá embora, não fuja e socorra. É um atenuante. Isso vai te beneficiar. Mas vamos supor que a história seja o contrário. O irmão Albertino me deixou com muita raiva, porque ele falou que o óculos dele é mais bonito que o meu, e vocês sabem que o meu é muito mais bonito que o dele, e aí eu fico com tanta raiva, que eu espero o irmão Albertino sair. Quando ele dá as costas para mim, eu pego a cadeira e eu bato com a cadeira na cabeça dele com ele de costas. Isso é um agravante. Se a minha pena era 12 anos, eu vou receber ainda mais um tempo, porque tem um elemento agravante. Qual foi? Eu não dei chance de defesa. Eu não dei chance de defesa. Quando você fala mal de alguém, você não dá chance à pessoa de defender. Não é assim. Eu quero falar mal do Beto. Pego o telefone e ligo para o pastor Zé. Falo: ô Zé, deixa eu te falar, você sabe que o Beto, aquilo é ruim, né? Aquilo bate no pai dele, aquilo bate na mãe dele. Ele está ouvindo a minha história, ele vai olhar para o Beto e vai falar: não deu chance nenhuma. Tínhamos um moço aqui na igreja, eu já falei isso várias vezes, que um dia veio falar comigo contra um moço que era o patrão dele, que também era da igreja. Pastor, eu quero falar, e ele está me roubando, eu sei. Oh, peraí. O que você vai fazer, pastor? Não, estou ligando para ele vir aqui, para ele te ouvir. Porque não é justo você falar mal dele para mim, sem dar ele a chance de contar a parte dele. Irmãos, quando eu aceitei Jesus, eu comecei a construir uma vida. Eu não posso mais ser essa criatura.
Eu roubava, eu tinha o meu comércio, eu vendia 1 metro de 90 centímetros, eu entregava 1 quilo de 900 gramas. Eu roubava nos negócios, eu não sou mais assim, porque em Cristo isso não é possível. Eu mentia, eu falava muita mentira, eu não posso continuar mentindo. Porque eu sou uma nova criatura, então, eu estou salvo, meu nome está no livro da vida, mas e a vida que eu estou vivendo? É o que Paulo está dizendo, a vida que eu estou vivendo é como eu estou construindo em cima do alicerce. No dia de Deus, a minha vida vivida, não a minha vida para salvação, mas a minha vida vivida vai ser julgada pelo fogo. Por isso Paulo falou, a obra de cada um será julgada como pelo fogo. Mas Paulo não termina aí porque ele escreve a sua segunda carta. Na sua segunda carta de Coríntios, capítulo 5, Paulo vai dizer uma outra coisa. Olha o que ele diz. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, presta atenção, casa terrestre, se esse corpo, neste tabernáculo que é o planeta Terra, se desfizer, se o meu corpo envelhecer e morrer, porque o corpo é feito para envelhecer e morrer, temos de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos, eternas no céu. Então a vida não acaba. Acaba o corpo da terra, mas eu tenho um corpo no céu. Quando a minha casa, deste tabernáculo que é a terra, se desfizer, ela vai se desfazer. Não adianta eu ficar apaixonado pela minha juventude, não adianta eu ficar apaixonado pela minha força, não adianta eu ficar apaixonado pela minha casa, não adianta eu ficar apaixonado pelo meu carro, não adianta eu ficar apaixonado pelos meus filhos, pelo meu marido, pela minha esposa. Minha esposa vai sair da minha vida, meu marido vai sair da minha vida, meus pais vão sair da minha vida, meus filhos vão sair da minha vida. A música que nós colocamos diz que Deus cuida de mim. A única pessoa que fica com você o tempo todo é Deus. Então não se apegue, ame, mas não se apegue. Quem ama, deixa aí. Dá liberdade para a pessoa amada aí. Quem ama, dá motivos para a pessoa que pode ir voltar. Quem ama, dá raízes para a pessoa que voltou ficar. Quem ama, dá liberdade ao outro. Por isso, Paulo, escrevendo a sua segunda carta, diz: onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Não tem jeito de crente ser ciumento. Irmão, que é isso, pastor? Não tem jeito de crente ser ciumento. É simples assim. Onde está o Espírito de Deus, aí está a liberdade. Mas eu tenho ciúme. Meu irmão, você está dizendo para mim que você está em pecado. Que você não está conseguindo administrar suas emoções. O seu ciúme segura alguém? Porque aquilo que você proíbe gera desejo. Tem uma brincadeira que o Silvio Santos fazia, que tinha um buraco, vocês devem lembrar disso, escrito não olhe. Irmãos, se o buraco tivesse lá e não tivesse nada escrito, todo mundo passava e ia embora. Mas tinha um buraco escrito em cima, não olhe. O que as pessoas faziam? Olhavam, e quando elas botavam a cara lá, tomavam uma torta na cara. Mas elas só olhavam porque estava escrito, não olhe. Por quê? Porque você gera o desejo. Você gera o desejo. Aí vem a Bíblia e diz, onde está o Espírito de Deus, aí a liberdade. Paulo está dizendo que eu entendo que tudo é feito para acabar. Como eu amo a minha esposa. E ela vai sair da minha vida ou eu vou sair da vida dela. Como eu amo os meus filhos, mas nós vamos nos separar. Pastor, isso é terrível. Isso é maravilhoso. Por que é maravilhoso? Porque eu posso valorizar mais o momento. Então o café não é mais um café, é um evento. Como é bom poder falar eu te amo, eu adoro falar eu te amo. Eu adoro falar eu te amo, eu aprendi a falar eu te amo. Por quê? Porque talvez seja a última oportunidade que aquela pessoa tem de ouvir que ela é amada. Eu digo para os meus pacientes, você sabe que eu te amo, né? Irmãos, nós precisamos dar liberdade e amar. Cada momento é precioso. Às vezes, aquele momento em que a sua filha, o seu filho, o seu pai
pegou a malinha para ir trabalhar e disse, estou saindo. E você fala, tá bom, vai com Deus. Você nem olhou para ele. Foi a última oportunidade que você teve de ver aquela pessoa. Quem já perdeu alguém que ama? Quem já perdeu alguém que ama muito? Quanto você daria para ter mais um dia com essa pessoa? Quanto você daria para ter mais 5 minutos e para poder olhar para ela e falar, você sabe que eu te amo, né? Quanto você daria para receber dela essa palavra? Você sabe que eu te amo, né? Então, Paulo vai dizer para nós, olha, eu sei que a minha casa, corpo, neste tabernáculo que é a terra, vai se desfazer. Mas isso não me aborrece. Porque eu sei que eu tenho um edifício feito nos céus. O que ele diz mais? Presta atenção, olha aqui. Olha lá. Por isso também, verso 2, gememos, desejando ser revestidos da habitação que é do céu. Todavia, estando vestidos, se não formos achados nus. Olha aqui, eu só vou receber a nova vestimenta se vestido com as cores de Cristo aqui na terra, eu não for achado nu. Crente que dá prejuízo. Crente que rouba, crente que adultera, crente que mata, crente que fala mal dos outros, crente que fala que bandido bom é bandido morto, crente que põe mito acima de Jesus. Que roupa você está vestindo? Você está pelado. Você está pelado. Irmãos, a ilusão é um negócio interessante, né? Vocês conhecem a história do rei que queria se vestir com o tecido mais fino do mundo? Não conhece? Ah, eu vou contar para você. O rei era muito vaidoso. Tiago, o rei era vaidoso demais. Ele achava que ele era o homem mais bonito e se vestia mais bonito. Então ele colocou um edital no seu país e para os países vizinhos, que ele queria comprar o tecido mais fino da terra. Mais fino. E aí vieram pessoas de todos os lugares trazendo os tecidos mais finos. Seda chinesa, seda javanesa, tecidos de linho do Egito. Veio todo tipo de tecido. E depois ele vê tantos tecidos, chegaram 2 homens misteriosos de uma terra longínqua e disseram, nós trouxemos o tecido mais fino do mundo. E ele disse, então eu quero ver. Eles abriram a mala, pegaram, desenrolaram, puseram no braço e fizeram esse. As pessoas olharam e disseram, mas não tem nada aí. Aí eles disseram, é porque só pode ver esse tecido quem é puro de coração. O rei, que era muito vaidoso, estava sentado no trono, ainda não tinha dito nada, disse, é lindo esse tecido. É lindo. Os assessores não queriam contrariar o rei e disseram, bonito mesmo, que cor, que coisa fantástica. E eles 2 ganharam a licitação para produzir um novo vestido real. E eles passaram dias e cobraram uma fortuna, ganharam um baú cheio de tesouros, entregaram a roupa, provaram o rei ia, subia num banquinho, ficava só de cirolão, e aquele negócio todo, e eles punham e o rei olhava, e o rei dizia, é lindo. Eles disseram, então está pronto, entregaram, pegaram o baú e foram embora. E o rei marcou o dia para ele desfilar para o seu povo, de vestimentas que só as pessoas puras de coração conseguiam ver. As cornetas tocaram e o rei saiu em cima do seu cavalo branco. Só que dessa vez ele estava muito calor, era verão, ele não quis vestir o cirolão. Então ele colocou a veste sobre o corpo nu e saiu em cima do cavalo. E todo mundo olhava e dizia, que roupa linda, porque já tinha corrido a notícia que só os puros de coração podiam ver o tecido. Ninguém queria ser chamado de uma pessoa impura. Então todo mundo dizia, que tecido lindo. E de repente veio uma criancinha pequenininha e gritou, o rei está pelado. E aí, se uma criancinha de coração puro falou que o rei está pelado, aí todo mundo disse, é verdade, ele está pelado. E o rei ficou mal, ficou humilhado. Qual que é a moral da história? Que os orgulhosos serão humilhados. Paulo está dizendo que nós teremos esse novo edifício no céu, se formos achados vestidos, e não nus. O olhar de Deus não está vendo a minha roupa, o olhar de Deus não está vendo o meu diploma na parede, o olhar de Deus não está vendo o tamanho da igreja. Eu sou pastor de 50 mil e daí? Jesus, quando morreu, não tinha nenhum, ele foi abandonado por todo mundo. Quer saber qual que é a menor igreja do mundo? Jesus no Calvário.
A igreja de Jesus no Calvário só tinha Jesus. Não tinha mais ninguém não. Então você falar que tem 200 mil membros é nada, você está pelado. Você sabe quantos anos eu tenho de igreja? Não, não me interessa, você está pelado, isso não conta nada. Você sabe quem dá o maior dízimo da igreja? Isso não interessa nada, eu não vivo do dízimo. Eu vivo da provisão do Senhor. Se Deus está usando o dízimo, é entre ele e o dizimista. Só isso. Então Paulo vai dizer, se nós fomos achados vestidos, olha aqui, presta atenção. Verso 4, porque também nós que estamos neste tabernáculo gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o que é mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também a garantia do Espírito. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Quem é que fez a Xuxa envelhecer? Deus. Quem é que faz a pessoa morrer de doença? Deus. Quem é que faz morrer? Deus. Nós somos preparados para isso mesmo. Ah, mas a Xuxa está velha. E você? Você acha que você não está envelhecendo? O tempo está passando para um menino de 5 anos igual está passando para um homem de 50, igual para uma mulher de 90. O tempo que passa é o mesmo. Só que quem chegou primeiro vai embora primeiro, em tese. Só isso. Então você vai se orgulhar de juventude? Claro que não. Se prepare para morrer. Mas olha o que Paulo diz a partir da morte. Verso 6. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Ah, eu digo, eu não quero ficar aqui não, eu quero partir. Mas o senhor tem medo de morrer? Medo de quê? Eu tenho um edifício no céu, o que está dizendo aqui? Eu tenho bom ânimo. Nós somos feitos para partir, eu não tenho medo. Você tem medo? A sua fé te prepara para isso. Olha o que está aqui. Aqui em nome de Jesus. Olha lá, verso 7. Porque andamos por fé e não por vista. Mas temos essa confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. É o que eu quero. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Tiago, eu vou te dar a receita para você não errar na construção do seu edifício. 2 Coríntios, capítulo 5. Se esforce para fazer o que é agradável a Deus. Eu vou fazer alguma coisa, eu me pergunto, o que eu vou fazer vai agradar o Senhor Jesus? Vai agradar Jesus? Se eu disser não, eu não devo fazer. Ah, eu vou deixar de fazer isso aqui. Ô, irmão, eu já atendi tanta gente falando, pastor, morreu fulano, e eu não falei de Jesus para ele, agora eu estou me culpando. Você teve as oportunidades e escolheu não fazer, por isso que você está se culpando. Cada coisa que você for fazer, você tem que perguntar, o que eu vou fazer, o que eu estou fazendo, agrada ao Senhor? Você não vai errar. Olha aqui em nome de Jesus. Eu quero terminar com esse versículo, verso 10, presta atenção. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. Eu aceitei Jesus, não vou passar pelo juízo. Vai. Você vai ser julgado, não para ser salvo, mas para receber galardão. Pastor, o que é o galardão? A recompensa dos seus feitos. A recompensa, porque a vida do outro lado continua. Então pense bem, você está entesourando aqui para a vida lá. E você vai para lá com certeza. Então, meu irmão, minha irmã, escolha a vida que você vai viver. Escolha o que você vai fazer. Escolha o que você vai falar. Porque você vai dar conta diante de Cristo Jesus. Todos nós, ninguém vai escapar. E quando você encontrar alguém envelhecido, tenha muito respeito pelo velho. O velho é você amanhã, se você tiver sorte. Se você tiver sorte. Não gaste seu dinheiro com procedimentos estéticos absurdos. A sua beleza tem que ser o seu comportamento, a sua vida. Deixa eu te contar uma coisa em nome de Jesus. Por que a gente quer ficar bonito? Por que você quer ficar bonita, Carol? Por que você quer ficar bonita, Josi? Por que você passa batom? Por que você penteia cabelo?
Por que o Tiago deixa a barba sempre arrumadinha? Porque nós queremos ser agradáveis aos outros. A beleza é o primeiro sinal de saúde. Do ponto de vista da nossa sexualidade, nós escolhemos os nossos parceiros pela beleza, que nós desenvolvemos, o conceito é subjetivo, mas a beleza diz que aquela pessoa é saudável. Você vê a pessoa linda, isso é um amigo meu que me contou, entrou no ônibus, isso há muitos anos, entrou no ônibus, o pessoal da igreja dele entrou, e ele está conversando e ele viu uma moça linda, linda, e ele não tirava os olhos dela. Não sei que idade ele tinha, mas era jovem de igreja. E a moça era linda. E de repente ele doido para ir lá conversar com a moça. E aí ele deu um jeito de ir andando e quando ele chegou ele viu que a moça era aleijada. E ele tomou um choque, ele não sabia o que fazer, e as pessoas não tinham percebido que ele tinha ficado interessado. Ele disse, eu não sabia o que fazer, me chocou. Nenhuma crítica a ele. A beleza é um sinal de saúde e de atração, é um fator de atração, que diz essa pessoa tem potencial como boa reprodutora. É só isso. Então tem uma fase da sua vida que a beleza tem essa importância. Mas sabe o que acontece depois de um tempo? Você não tem mais a obrigação da reprodução. Você não tem mais a obrigação de pôr filho no mundo. Para que você fica com a outra pessoa? Porque você viu nela um outro conjunto de beleza. Ela se importa com você, ela tem responsabilidade com você. Você se importa com ela, vocês constroem uma história. Vocês têm uma vida juntos. Não tem mais o desejo sexual, não tem mais a importância se ele ficou careca. Não tem importância se ela agora não tem o mesmo viço na pele. Não tem importância se tem uma papada. Isso aí não tem importância se o cabelo ficou branco. Isso não é mais importante. Você não quer ficar sem ela. E eu vinha de viagem com a Simone e a gente conversava sobre a mãe dela. A mãe dela morreu muito cedo, 64 anos, muito nova. E o seu Avelino ficou sozinho. E no dia que nós enterramos Dona Rosa, nós sentamos no sofá, eu e ele disse, perdi minha velha. Acabou. Acabou. A vida dele perdeu a graça. Porque a companheira foi embora. Ela era bonita como uma jovem de 20 anos? Não. Ela era sensual como uma menina de 18 anos? Não. Mas o que ela tinha? Os atributos que permanecem. Então, como disse o Mateus hoje numa conversa comigo, lembrando do Dr. Ivo Pitangui, quando você quiser fazer um procedimento cirúrgico, vou tirar uma papada aqui, vou tirar uma bolsa, vou tirar uma pálpebra, vou esticar. Faça, se você tem dinheiro, se isso vai te fazer bem, faça. Mas não entre na pilha de tentar segurar a velhice. Você não vai ganhar da velhice. Construa uma vida que vai valer a pena ser vivida. Porque o dia que você chegar lá, e o Senhor te chamar com o livro da sua vida na mão, Ele vai dizer, puxa, você vestiu os nus, você visitou os presos, você orou pelos enfermos, você vestiu os que estavam passando frio, você tirou do seu prato e deu para quem estava com fome. Você sustentou a minha obra. Você enviou missionários. Você foi missionário. Entra no gozo do teu Senhor. Aí ele vai pegar outra ficha e dizer, sim, você aceitou o evangelho, é verdade. Você teve fé para isso. Mas você falava mal dos outros? Você destruiu pessoas que nem se defenderam? Você fez fortuna roubando os outros? Você fechou o coração ao necessitado? Eu coloquei você dentro de um hospital e você não visitou os enfermos? Você passou na frente do presídio e nem fez uma oração pelos presos? Você disse que bandido bom era bandido morto? Você apoiou torturador? Você? Ah, não. Vai para o lago que arde com fogo e enxofre, porque essas obras têm que ser queimadas. Irmão, Deus está nos dizendo, essa vida aqui não é a vida verdadeira é a próxima. Amém? Isso é doutrina, está nas páginas de 1 Coríntios e 2 Coríntios e Apocalipse. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus?